Fala galera, vamos a mais uma aula de potência e radiciação. Olha só, eu botei assim, ó, calcule o valor de x, aí eu tenho aqui, ó, raiz quadrada, né, de 2 mais raiz quadrada de 2 mais raiz quadrada de 2 mais raiz quadrada de 2 e assim sucessivamente, tá legal? Então olha só, antes de partir para a solução, eu já peço a você que não é inscrito no canal, se inscreva. E se gostar da resolução, não deixe de curtir. Isso vai ajudar bastante a gente continuar com a nossa sequência de questões, tá legal? Então, a minha solução eu coloquei da seguinte maneira, olha só. Eu sei que x é igual a isso daqui, então tá aqui, ó. X igual a isso, beleza? Aí, o que eu vou fazer? Eu quero eliminar esse quadrado, esse radical aqui, ó, tá vendo? Então, como isso daqui é uma raiz quadrada, o índice aqui é 2. Então, para eliminar esse radical, eu vou pegar este membro e vou elevá-lo ao quadrado. Vou elevá-lo a 2, tudo bem? Se o índice aqui fosse 3, eu elevaria a 3 para poder eliminar esse radical. Mas como o índice aqui é 2, então eu pego esse membro e elevo ao quadrado para poder eliminar esse radical. Tranquilo? Tudo bem? Então, se eu estou elevando este membro ao quadrado, eu tenho que fazer a mesma coisa no outro membro. Eu tenho que pegar esse membro aqui, ó, e elevá-lo ao quadrado também, para poder manter essa igualdade. Tá legal? Tranquilo? Então, isso vai ficar da seguinte maneira, olha só. X elevado a 2 dá x ao quadrado, que é igual. Aí, esse radical vai sumir com esse expoente, tudo bem? Vai ficar só essa parte aqui, ó, tá? Que é o que tá aqui, ó. 2 mais raiz quadrada de 2 mais raiz quadrada de 2 mais raiz quadrada e daí por diante. Então, raciocina comigo, olha só. X é igual a isso. E isso daqui, ó, está aqui, tá vendo? É raiz quadrada sucessivamente, né? Então, eu posso pegar isso daqui e substituí-lo por x, tranquilo? Então, isso vai ficar x ao quadrado, que é igual a 2 mais x, pegando isso daqui e substituindo por x. Aí eu caio numa equação de segundo grau. Então, na equação de segundo grau, todos os membros, para um lado só, eu vou pegar esse 2 que está positivo desse lado, vou passá-lo para o outro lado como negativo. Esse x que está positivo desse lado, vou passá-lo para o outro lado como negativo. Então, isso vai ficar x ao quadrado menos x menos 2, que é igual a 0. Tranquilo? Identificando os coeficientes, né? Então, o a é o valor que multiplica o x ao quadrado, nesse caso é o 1. O b é o valor que multiplica o x, nesse caso é o menos 1. E o c, que é o termo independente, né? Nesse caso é o menos 2. Tranquilo? Então, eu vou achar o discriminante, que é o delta. Então, delta que é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Tá? Substituindo, então isso fica delta que é igual o b. Vou substituí-lo por menos 1, então fica menos 1 ao quadrado, né? Porque aqui é b ao quadrado. A menos 4 vezes a. Então, menos 4 vezes 1, o a substituindo por 1, e o c substituindo por menos 2, beleza? Então, delta vai ser igual a menos 1 elevado a 2, isso vai dar 1 positivo. Menos 4 vezes 1 dá menos 4. Menos 4 vezes menos 2, isso vai dar 8, tranquilo? Então, meu delta vai ser igual a 1 mais 8, isso dá 9, beleza? Então, achamos o discriminante vale 9. Então, se o delta ele deu maior do que zero, então significa que eu vou ter duas raízes. Tudo bem? Tranquilo? Então aqui, ó, achando as raízes agora. X que é igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de delta dividido por 2 vezes a. Substituindo agora. X é igual, ó, a menos b. Então, menos, esse menos aqui é da fórmula, ó. Agora b, eu vou substituir por menos 1. Aí mais ou menos, ó, mais ou menos raiz quadrada de delta. Então, vai ficar raiz quadrada de 9, né? O delta substitui por 9. Dividido por 2 vezes a. Então, 2 vezes 1. O a está sendo substituído por 1, tá? Aí, esse menos, ele vai trocar o sinal de quem está dentro do parênteses. Então, como esse 1 é negativo, ele passa a ser positivo. Então, fica 1 mais ou menos, a raiz quadrada de 9 vale 3. Dividido por 2 vezes 1, que vale 2. Então, aqui eu vou ter duas soluções. Uma positiva e outra por negativo. Então, pensando pro positivo aqui, ó, pegando positivo. Então, eu tenho x', né? Que vai ser igual a 1 mais 3 dividido para 2. 1 mais 3 vai dar 4. 4 dividido para 2 dá 2. Primeira solução. A segunda, eu tenho o seguinte, ó, x duas linhas que é igual a 1 menos 3, né? Pegando agora para o negativo. 1 menos 3 dividido para 2. 1 menos 3 vai ser igual a menos 2, né? 1 menos 3 dá menos 2. Menos 2 dividido para 2 vai dar menos 1. Então, eu tenho essas duas respostas aqui, ó. 2 e menos 1. Agora, eu tenho que raciocinar em cima do enunciado. Olha só. Como é que o x ele é igual ao valor de uma raiz quadrada, essa raiz quadrada
por o índice ser par, por esse índice aqui ser par, né, que é o 2, ele não pode dar um valor negativo, né? Porque se der um valor negativo, isso está fora de questão, é um absurdo. Tudo bem? Então, a raiz quadrada de qualquer valor tem que dar um valor positivo. Beleza? Se dá um valor negativo, vai gerar um número complexo, né? Tá? Beleza? Então, nosso x aqui, ele tem que dar positivo. Então, o valor disso daqui tem que ser positivo. Então, o menos 1, a gente exclui. Vai ficar apenas com o 2. Então, nossa resposta é 2. Solução igual a 2. Beleza? Tranquilo? Aí agora, eu trago mais uma questão aqui pra gente debater. Olha só. Eu botei assim, ó. Qual o valor que se obtém ao subtrair 5 sobre 8 menos 3 vezes raiz quadrada de 7 de 12 dividido por raiz quadrada de 7 mais 3. Vamos lá, galera. Então, olha só. Solução. A minha solução eu botei assim. Ele quer que este valor, beleza, seja subtraído desse daqui. Então, desse valor, ele está subtraindo isso. Tá? Então, eu botei assim, ó. 12 dividido por raiz quadrada de 7 mais 3 menos 5 dividido por 8 menos 3 vezes raiz quadrada de 7. Então, eu tenho algumas observações aqui a fazer, olha só. Repara que esse denominador, a gente tem um radical. Então, eu preciso tirar esse radical do denominador. Então, para isso, eu vou multiplicar numerador e denominador pelo conjugado. O que seria o conjugado? A gente pegar esses valores, repeti-los e trocar o sinal do meio, né? Como aqui é positivo, trocando fica negativo. Tudo bem? Então, fica 12 vezes raiz quadrada de 7 menos 3 dividido por raiz quadrada de 7 mais 3 multiplicado por raiz quadrada de 7 menos 3. Tudo bem? Aí, menos 5 dividido por 8 menos 3 vezes raiz quadrada de 7. O que eu vou fazer? Aqui, eu vou pegar esse 3 e vou colocá-lo dentro do radical de novo. Tá? Porque aqui eu estou vendo que eu vou multiplicar isso aqui pelo conjugado. Então, eu vou pegar esse 3 e vou jogar aqui dentro. Tranquilo? Beleza? Tá, então vamos nessa. Então, isso vai ficar. Aplicando a distributiva aqui termo a termo, né? 12 vezes raiz quadrada de 7. Então, tá aqui, ó. 12 vezes raiz quadrada de 7. Aí, 12 vezes menos 3. Isso vai dar menos 36. Aqui embaixo, repare que eu tenho um produto notável, que é a soma pela diferença, né? Então, esse daqui vai ser o primeiro, esse daqui vai ser o segundo. Então, eu vou ficar com o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, tá legal? Então, a solução disso daqui vai dar isso daqui. Aí, menos, ó, menos, aí 5, né? Aí, dividido por 8 menos. Jogando esse 3 aqui dentro de novo, repara que o índice aqui é 2, né? Então, se o índice é 2, como eu quero voltar com esse fator para dentro da raiz, ele tem que voltar elevado ao quadrado, né? Se o índice fosse 3, ele voltaria elevado ao cubo. Mas como o índice é 2, então ele volta elevado ao quadrado. Tranquilo? Aí isso fica 8 menos raiz quadrada de 3 ao quadrado vezes 7. Tá? Tranquilo? Tá. Aqui eu já consigo eliminar o radical, né? Ele consigo eliminar esse radical. Mas sendo que aqui eu preciso tirar esse radical do denominador. Então, para isso, eu vou pegar numerador e denominador e vou multiplicar pelo conjugado, né? Como eu falei. Então, a gente repete os valores, ó. Sendo que, como aqui é menos, então aqui fica mais, ó. Foi? Tranquilo? Tá. Então, isso vai ficar da seguinte maneira, olha só. Aqui eu vou repetir, ó. 12 raiz quadrada de 7, ó. 12 raiz quadrada de 7. Aí, menos 36, menos 36. Aí aqui, raiz quadrada de 7 elevado ao quadrado, eu posso cortar a raiz com o expoente, ficando apenas este radical, que é o radical não, este radicando, né? Que é o 7, tranquilo? Aí menos, ó, menos. Aí 3 elevado ao quadrado dá 9. Aí agora aqui, ó, menos. Aí aqui, esse 5 vai multiplicar esses dois termos, tá? Então, 5 vezes 8 dá 40. E 5 vezes raiz quadrada de 63, então tá aqui, ó, 5 vezes raiz quadrada de 63, tranquilo? Aí dividido por, aqui eu tenho produto notável, né? Eu tenho a soma pela diferença, então vai ser o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Esse daqui é o primeiro, esse daqui é o segundo. Lembrando que aqui vai dar 9, né? 3 elevado ao quadrado dá 9, 9 vezes 7 dá 63, tá? Então vamos nessa. Então olha só, aqui em cima eu vou repetir, né? Não tem muito o que se fazer, então a gente repete aqui. Agora aqui embaixo, no denominador, eu tenho 7 menos 9, isso vai dar menos 2, tá? Aí aqui menos, estou repetindo. Aí vamos nessa, eu tenho aqui, ó, 40 mais
5 vezes raiz quadrada de 63. Raiz quadrada de 63 fica da seguinte maneira, olha só. Tá aqui, ó, a raiz quadrada de 63. 63 é o mesmo que 9 vezes 7, então estou pegando esse 63. Estou substituindo ele por 9 vezes 7. Eu posso pegar esse radical e distribuir para esses dois radicandos. Então aqui fica a raiz quadrada de 9 vezes raiz quadrada de 7. Tranquilo? Raiz quadrada de 9 vale 3. Então isso fica 3 vezes raiz quadrada de 7. Então eu posso pegar esse raiz quadrada de 63 aqui, ó, e substituir por 3 vezes raiz quadrada de 7. Tá legal? Então vamos lá. Então aqui a gente já falou, né? Aí aqui menos. Então aqui vai ficar, ó, 40 mais 5 vezes raiz quadrada de 63. Então essa raiz quadrada de 63 estou substituindo aqui, ó, por 3 vezes raiz quadrada de 7. Então ficou 5 vezes 3 raiz quadrada de 7. Tá legal? Aí dividido, ó, dividido por 8 elevado ao quadrado dá 64. E por menos, ó, menos raiz quadrada de 63 elevado ao quadrado. Eu posso cortar o radical com o expoente, ficando apenas o radicando, apenas o 63. Tudo bem? Tá, vamos nessa. Então aqui agora, eu posso pegar esse denominador e distribuir para esses dois, ó. Então fica 12 vezes raiz quadrada de 7 dividido por menos 2, que é esse denominador. Aí mais menos 36, ó. Menos 36 dividido por menos 2. Tudo bem? Peguei esse denominador e distribuí para os dois. Tá? Aí menos. Aí abre um parênteses aqui, né? Então vem comigo. 40 mais 5 vezes 3, isso vai dar 15. Então ficou 40 mais 15 vezes raiz quadrada de 7. 64 menos 63, isso vai dar 1. Tranquilo? Agora aqui, ó. 12 dividido por menos 2, isso dá menos 6. Beleza? Então fica menos 6 vezes raiz quadrada de 7. Aqui mais menos 36 dividido por menos 2, isso vai dar 18, né? Lembrando que a regra de sinal da divisão é a mesma da multiplicação, olha só. Divisão de sinais diferentes, por exemplo, esse daqui é positivo, esse daqui é negativo. Então são sinais diferentes, né? Então, divisão de sinais diferentes, o resultado dá negativo. Divisão de sinais iguais, o resultado dá positivo. Tranquilo? Foi? Então aqui eu tenho nessa divisão quociente negativo e nessa divisão eu tenho quociente positivo. Agora, o 1 aqui no denominador, o 1 ele é elemento neutro, ele não precisa aparecer, ele existe, mas ele não precisa aparecer. Então aqui vai ficar, na verdade, 40 mais 15 vezes raiz quadrada de 7. Aí esse sinal de menos, ele está na frente do parênteses, não está? Esse sinal de menos, ele vai trocar o sinal de quem está dentro do parênteses. Então esse 40 aqui que é positivo, ele passa a ser negativo. Esse 15 vezes raiz quadrada de 7 que é positivo, passa a ser negativo. Então fica menos 15 vezes raiz quadrada de 7. Tudo bem? Tranquilo? Então eu vou pegar aqui, ó, menos 6 raiz quadrada de 7, vou aproximar de menos 15 raiz quadrada de 7. Está aqui, ó, os dois juntos. E o 18 eu vou aproximar do menos 40. Então tá aqui, ó, 18 menos 40. Esses dois aqui, ó, repara que eles têm o mesmo radical. Ambos são raiz quadrada de 7. Então eu vou somar e vou repetir o sinal, né? Porque ambos são negativos. Então menos 6 vezes raiz quadrada de 7 menos 15 vezes raiz quadrada de 7. Isso vai dar menos 21 raiz quadrada de 7. Tá legal? E 18 menos 40, isso vai dar menos 22. Então tá aí. Essa é a resposta. Valeu, galera. Um abraço. Se gostou, não deixa de curtir, tá? Até mais.